Vamos começar falando sobre o que é o ZOPA. Tá? ZOPA é a abreviação para Zone of Possible Agreement. Então, é a zona de um possível acordo. O que isso quer dizer? Se a gente está falando de preço, por exemplo, eu, como comprador, tenho um preço máximo que eu posso pagar, porque é o orçamento que eu tenho, é o que eu considero justo no mercado por aquele serviço, aquele produto que eu estou comprando. Se a gente olha para o lado do vendedor, tem um valor mínimo que o vendedor pode cobrar por aquilo lá. Então, se por acaso esse valor mínimo ele é superior à capacidade de compra do meu comprador, eu não consigo vender. Não existe uma zona de acordo possível, porque o comprador ele simplesmente não tem orçamento, capacidade suficiente para pagar o preço que eu quero, o preço mínimo que eu quero vender aquilo ali. Então aí a gente chegou num lugar onde não existe ZOPA, tá? Agora, obviamente, se o preço que aquele vendedor está colocando é um valor que o comprador está disposto a pagar, essa faixa onde há essa interseção entre possibilidade de pagar, né, capacidade de pagar e mínimo que eu posso cobrar ali, é a nossa zona de possível acordo. Então ali existe uma possibilidade de acordo de preço, por exemplo, que vai variar dentro daquela faixa de interseção. O que a gente precisa definir numa negociação é se eu vou usar o máximo que eu posso pagar, né, por aquilo, ou se eu consigo reduzir e economizar um pouco do que eu estaria disposto a pagar por aquilo ali. Quando a gente está negociando, existe o outro conceito que a gente quer falar aqui, que é a ancoragem. Então, no momento em que eu digo, eu posso pagar tanto, esse ato é o ato de ancorar a negociação. Tá? A gente está falando de preço aqui, então essa ancoragem, nesse caso, seria um valor. Qual é o problema da ancoragem? Normalmente, a negociação ela vai variar em torno daquela ancoragem. Ela não vai ter uma diferença muito grande. É o normal. É lógico que há exceções, mas o normal é que a nossa negociação fique muito próxima àquela ancoragem. E o que pode acontecer? Se eu, como comprador, disse que eu quero pagar um valor que é muito baixo em relação ao que o mercado cobra por aquilo, eu posso até assustar os meus fornecedores e os fornecedores dizerem, eu não quero negociar com essa empresa porque ela não está realmente entendendo como que são os custos daquilo que a gente está vendendo para eles e eles não têm capacidade de pagar. Então eles podem até pagar nesse momento se a gente conseguir chegar num acordo, mas se eles entendem que eles deveriam pagar muito menos, talvez essa relação não prospere a longo prazo. Né? E se a gente se a gente é um vendedor e a gente coloca um preço muito alto, a gente pode afastar também os nossos compradores e eles falam, nossa, essa empresa está cobrando muito mais do que o restante do mercado pelo mesmo tipo de produto. Então a gente não gosta muito de negociar com esses vendedores porque eles, no nosso entendimento, cobram mais do que deveriam cobrar, não cobram um preço justo, e a gente quer se relacionar com outro tipo de organização, outro tipo de empresa que vai cobrar um valor mais justo da gente. Um outro conceito que está ligado a tudo isso é o BATNA, que vai influenciar muito a nossa ancoragem e a zona de possível acordo. O BATNA é, em inglês, o Best Alternative to a Negotiated Agreement. Então é a melhor alternativa a um acordo negociado. Né? O que quer dizer isso? Vamos supor que eu estou negociando com 2 fornecedores. Né? Eu já tenho, digamos, uma condição negociada, só que ainda não fechei esse negócio com um fornecedor em que ele me vende alguma coisa a 100 unidades monetárias qualquer. Quando eu vou negociar com outro fornecedor, eu sei que eu tenho essa alternativa de 100. Então, quando eu estiver negociando com esse meu segundo fornecedor aqui, eu sei que se ele quiser me cobrar muito acima de 100, eu tenho essa opção. Né? Então, se eu tenho alternativas, eu consigo definir, né, qual seria essa opção se eu não fechar negócio
com esse segundo fornecedor. O importante é a gente sempre pensar se a gente tem alternativa, né? Esse BATNA é como um plano B, ou seja, se eu não fechar esta negociação que eu estou tendo agora, eu tenho um outro fornecedor, se eu tenho, ótimo, mas se eu não tenho, isso vai mudar muito aonde eu vou me posicionar, tanto na ancoragem quanto quão largo é a minha zona de possível acordo. Eu vou estar mais disposto a pagar mais se eu não tenho nenhuma alternativa. Eu não vou estar muito disposto a pagar mais se eu tenho uma alternativa mais barata, né? Então esses três termos aí eles estão interrelacionados e é sempre importante a gente pensar nos três quando a gente vai entrar em uma negociação. A gente se vê no próximo vídeo.